Olá, eu sou Célia Dukcher, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o terceiro vídeo de treinamento que estamos fazendo sobre trabalhar em home office para iniciantes. Se você caiu aqui direto neste vídeo, eu sugiro que você assista os outros dois primeiro, tá bom? Para você ter uma sequência correta do seu aprendizado. Eu estou deixando o link deles aqui embaixo na descrição para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como prospectar clientes. Quase que não sabia. Afinal de contas, o que é prospectar? Existem algumas definições para esta palavra e você pode dar uma lida depois em todas elas no dicionário. Mas as duas definições que cabem aqui dentro do nosso treinamento são: primeiro, prospectar é sondagem, método que busca descobrir ou investigar algo numa determinada área. Ou seja, se é uma determinada área, aqui estamos falando então de prospectar clientes no nicho. Fica a dica. Segundo, um dos significados de prospectar que me chamam a atenção é fazer pesquisa e sondagens numa mina ou jaziga de minérios para determinar o seu provável valor. Trocando em miúdos, quando você for prospectar os seus clientes, você terá um olhar voltado para o seu nicho e dentro dele começar a descobrir as suas pedras preciosas, os seus futuros clientes. Ok, tendo isto claro, vamos colocar a mão na massa e ver as dicas das formas que podemos prospectar os nossos clientes e descobrir aí as nossas pepitas. A primeira forma para prospectar é se preparar. Sim, você precisa entender qual é o principal problema do seu cliente e se a sua solução pode realmente ajudá-lo. Entendendo o problema principal dele, você vai personalizar a sua abordagem e gerar valor desde o primeiro contato. Você se sentirá seguro ao falar com ele, pois já vai entender previamente quais são as dores e saberá as soluções que você pode oferecer. A segunda forma de prospectar clientes é por cold calling, que traduzindo aí significa chamada fria. Este é um processo de entrar em contato via telefone com uma pessoa com quem você nunca se comunicou antes, geralmente muito usado em vendas para se conectar com clientes que nunca ouviram falar sobre a sua empresa. Este método é criticado por alguns por se tratar de um método invasivo, mas na verdade o cold calling tem eficácia comprovada em média 3 vezes mais que os e-mails, por exemplo. Eu, no meu caso, trabalho com esta abordagem já fazem mais de 5 anos e eu tenho conseguido fidelizar vários clientes ao longo deste período. Terceira forma, cold mailing. Parecido com a forma anterior, a única diferença é que é prospectar por e-mail, com alguém que nunca ouviu falar antes sobre a sua empresa. Este método ele é menos evasivo que o anterior. O e-mail realmente ele é considerado por alguns a melhor forma de se entrar em contato com o cliente. Nessa forma de prospectar, você tem que chamar a atenção para fazer o seu cliente abrir o seu e-mail no meio de tantos outros, despertar o interesse dele, para que ele leia o seu e-mail até o final e execute alguma ação. Se o seu e-mail for muito comum ou mal elaborado, sem nenhum tipo de personalização que chame a atenção do cliente e que gere valor, ele será apenas mais um na caixa de entrada. A principal vantagem de enviar e-mails é que você pode disparar muito mais e-mails do que fazer ligações. É o que chama a atenção dos gestores ao tentar tornar o processo de prospecção mais eficiente. Mas Célia, eu não sei como fazer isso, eu não sou bom em escrever e-mails, eu não tenho a menor ideia de como prospectar por telefone ou por e-mail. Calma, muita calma nesta hora. Como eu disse em outro vídeo, este treinamento é para iniciantes e vamos aprender juntos. Para essas duas formas de prospecção, nós temos vários métodos e nós podemos usar a metodologia AIDA, que é uma técnica de vendas baseada na identificação das diferentes fases da venda pelas quais um usuário passa desde o momento em que nos conhece até a compra. Atenção, interesse, desejo e ação. Mas esse método iremos aprender aí em outra aula para não sairmos do tema aqui, tá bom?
prospectar clientes por redes sociais. Hoje, em um mundo conectado, as redes sociais são partes importantes para o processo de se alcançar novos clientes. Mas você deve escolher a rede social em que o seu cliente ideal está. Por exemplo, geralmente pequenas e médias empresas preferem usar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Já empresas maiores gostam de usar o LinkedIn, que se você fizer um perfil bem feito, você realmente pode atrair e muito. Sobre as redes sociais, independente de qual seja a sua escolha, uma dica super importante é não misturar perfil profissional com pessoal. Se você tem um Facebook onde você divulga o seu trabalho, mas de repente você coloca lá uma foto sua na praia ou um vídeo de aniversário do seu filho, dependendo da área que você atua, isso pode prejudicar e afastar grandes clientes, entende? Então, tome muito cuidado. Dê preferência sempre para mídias sociais separadas, profissional e pessoal. Quinta dica: se faça presente onde os seus futuros clientes estão. Encontro de negócios, pesquise em sua cidade reuniões comerciais, associação comercial, sindicatos que sejam ligados ao seu nicho e comece a se inscrever nessas reuniões para se fazer conhecido, para compartilhar, para aprender. Primeiro porque você, como eu já disse, vai aprender muito e quanto mais você se expor, mais conhecido você será. Uma boa dica também são os cursos gratuitos, o Senac, o Sebrae e muitos outros, porque normalmente as empresas participam para fazer reciclagem de conhecimento. E se você souber escolher o curso, você terá mais visualidade na sua área de atuação. Vamos pensar assim, digamos que você participe de um curso no Sebrae, Departamento Pessoal ou Financeiro. E no momento das dúvidas, você pode se apresentar e fazer um questionamento. Olá, boa tarde, eu sou fulano de tal, eu tenho uma empresa que presta serviço remoto para pequenos, médios e grandes empreendedores na área do departamento pessoal e financeiro. Nós organizamos contas a pagar, fazemos lançamentos de boletos, entre muitas outras coisas. E a minha dúvida é, qual seria a melhor ferramenta para controle pessoal e financeiro que eu possa usar no meu negócio virtual? Percebeu? Você fazendo isto, ao mesmo tempo ficou visível para todos no ambiente, vai aprender naquela aula, porque você vai ter uma resposta, e também isso vai gerar curiosidade. Em algum momento, alguém que está lá vai pensar assim, uau, ele parece que tem a solução para os problemas que eu preciso resolver. Isso vai ampliar muito o seu network, a sua rede de contatos. Você vai estar cada vez mais inserido no ambiente ideal que você deseja trabalhar. Queridos, eu sei que existem muitas outras formas para falar aqui, mas esse vídeo já ficou muito grande e eu não quero cansar vocês. Se você ficou com alguma dúvida, por favor me fale, escreva nos comentários. Penso também, talvez, e se for do seu interesse, da gente poder fazer umas lives pequenas, sabe? Para aprendermos juntos sobre como prospectar cliente. No próximo vídeo, vamos falar sobre as melhores ferramentas virtuais que você pode e deve utilizar no seu negócio virtual, tá bom? Não se desespere, eu sei que parece muita coisa, mas é muito mais fácil do que parece. Na verdade, a diferença entre os que têm ou não sucesso está na persistência, resiliência e dedicação. Você pode fazer isso acontecer. Você é capaz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.